Esta loucura tem que acabar. No. Hi. Olá! Cheguei. Oi. Tudo Aqui, bem? tô ouvindo. Tudo bom? Oi, Kai, tudo bem? Tudo bem, sim. E com vocês? Tudo bem. Today we are welcoming Kaysara. She's from Brazil, from northern Amazonia. She's an actress and an activist belonging to the indigenous people of Tariana, the third clan. Kaysara is an actress since she is 7 years old. She started to play in a movie, and since then she does regularly work in movies and TV and a lot in theater and performance. Some of us have seen her in a video she published recently as a speech for the opening of the Wiener Festwochen, where she speaks very directly about the dramatic situation of the indigenous people and of the Amazonia region. The video was spread by the National Theatre Ghent and the director Milo Rau, with whom she was working on the production Antigone na Amazonia. And the video was shared a lot and got a lot of attention. It also got my attention because I felt really addressed and touched by it. I do research, I read a lot about indigenous people in Amazonia. And I was really touched by something she said, which was, now it's time to listen. It's time to learn about yourselves. So this was really attracting me, and I wanted to meet her. Yes, and so I'm very happy this conversa today, this talk can happen. Welcome Ela again. tá muito feliz mesmo. And I'm also happy Tatiana is here with us today. She's an actress and also a writer from Sao Paulo. Gladly, she lives in Berlin for some time now, so we could meet and we could work on two productions in Berlin and one in Sao Paulo. And I'm happy that she does the translation today and makes this talk possible. Welcome, Tati. Thank you. I'm very happy to be here and to meet Kai. Aí ela me apresentou, a gente fez 2 trabalhos aqui juntas, eu sou de São Paulo, também atriz e escritora, e aí eu vou estar fazendo a tradução e é isso. Welcome again, Kai. Hola, Tati. Kai, how has your life changed because of the Corona pandemic? Bom, primeiramente, todos os trabalhos eles foram adiados ou cancelados. Tem um trabalho que está pendente agora e a gente não sabe quando que vai voltar. Mas ao mesmo tempo que a pandemia, isso é o de negativo que aconteceu, né? Porque acho que esse era o ano em que tinha bastante trabalho para acontecer e simplesmente tudo foi cancelado, então eu fiquei um pouco perdida nesse sentido, mas ao mesmo tempo eu vejo que com a pandemia, as pessoas, como ficam muito tempo em casa, eles estão cada vez mais buscando informações sobre coisas que antigamente eles, com a vida ocupada, não prestavam muita atenção, entende? Então, junto com isso, eles começam eles veem alguma coisa, tipo discurso, eles começam a querer saber mais, né, e saber o que realmente está acontecendo. Então eu vejo isso como talvez
não um ponto negativo bom, mas que a pandemia de alguma forma fez com que as pessoas se questionassem mais sobre o que está acontecendo, sobre o mundo e principalmente sobre a Amazônia, né, que é uma das coisas que já vem sendo destruída há muito tempo, mas agora as pessoas estão começando a se mobilizar mais pela Amazônia. In this mentioned video, I was talking about you were surrounded by nature. I think you were in your home village. What does this place mean to you, and what's your current situation? Where are you at the moment? Bom, o vídeo foi gravado aqui onde eu tô, não foi gravado em Oaretê, porque eu não volto em Oaretê desde que eu saí de lá. As únicas pessoas que foram para lá são os meus pais, e para você ir para Oaretê, eu não sei se eu cheguei a falar isso com a Stephanie, que você precisa percorrer no máximo 3 semamas para poder chegar lá, que é muito longe. Oaretê é um lugar muito isolado dentro de um território que é longe. Então não é um lugar que tem exploração de minério. Já teve nos anos 80 e 90 teve, só que foi imediatamente fecharam. Então hoje em dia tem apenas alguns processos que estão em andamento para pedir a solicitação para entrada em Oaretê. E eu não estou em Oaretê agora. Esse vídeo foi gravado aqui onde eu estou, na fronteira do Brasil com a Guiana Francesa. E você mencionou alguma coisa da exploração, de autorização para chegar lá? Eu não entendi essa parte. Porque no ano de 85, desculpe, Oaretê foi um lugar que foi homologado, é um território dos povos indígenas, dos 23 povos indígenas que moram dentro do território indígena de Oaretê. Então, lá tem o Alto Rio Negro e o Baixo Rio Negro. Então, esse é um território que já é um lugar dos povos indígenas. Então, para entrar, precisa da autorização da FUNAI, ou você tem que ser uma pessoa que, como eu, nasceu dentro desse território e você pode entrar. E então, é de um acesso um pouco mais restrito nesse sentido. Só os militares e os religiosos que podem entrar e vir de lá. Porque eles têm uma base, né, dentro de Oaretê, os salesianos. Então, eu saí de lá quando eu tinha 7 anos de idade e a gente veio para a cidade. E desde lá, poucas foram as vezes que os meus pais foram lá, mas eu mesma ainda nunca tive a oportunidade de ir por causa do custo, que é muito caro para voltar lá ou para ir visitar também. And how is it for you? You live in very contrary worlds, I think, because you also lived very long in Manaus and in Sao Paulo, and now you're in the northern Amazonia at the border. How is it to know these both worlds and to change between the worlds? Por isso que é importante as pessoas que não ter essa visão do indígena como uma pessoa que só vive dentro desse contexto dentro da floresta ou pelado, esse estereotipo, porque hoje em dia os indígenas são interculturais. Então isso é uma coisa muito importante das pessoas saberem, que hoje em dia existem indígenas que são urbanos, indígenas aldeados ou indígenas que moram dentro da reserva, e as pessoas são livres para ser o que elas quiserem ser. E dentro desse contexto, a gente ainda tem vários outros aspectos para poder falar, que é o genocídio, que as pessoas sofrem por irem para a cidade. Só que esse não é o meu caso, porque mesmo morando na cidade, eu tenho toda a minha ancestralidade, a minha mitologia, a minha história, tudo muito vivo, porque isso foi passado para mim, e isso foi uma das coisas mais importantes que a gente preserva hoje em dia, mesmo morando na cidade. E toda essa nossa trajetória da minha família, dentro do meio urbano, foi lutar para a gente poder ser reconhecido como pessoas... não tirar um pouco essa visão do selvagem, porque a gente não é selvagem, né? Isso depende muito do ponto de vista de cada um, assim.
Então, eu vejo a nossa saída do nosso povoado como uma missão, porque desde que a gente chegou, o que a gente tem feito mais é lutar e tentar resistir e continuar passando para as pessoas as informações certas sobre a questão indígena, principalmente sobre o meu povo, né, que eu tenho total propriedade para poder falar sobre o meu povo, mas não posso falar sobre todos os outros povos, porque todo mundo tem a sua mitologia, a sua tradição, a sua língua totalmente diferente. E é por isso que é muito importante a gente fazer essa conscientização da cultura indígena e dizer que a gente não é índio, a gente é indígena ou nativo, porque esse é um termo pejorativo, ofensivo e preconceituoso que foi imposto a nós pelos invasores, como dizem, colonizadores, né? And do you feel hurt? So, as I understand, your work as an artist is your means to make to fight for the rights and make the indigenous or your people more present in Brazilian society. Do you feel hurt, and do you feel consequences out of this? Você se sente ouvida e vista pelas pessoas através do seu trabalho? Você sente que o seu trabalho está chegando nas pessoas? Como você sente a recepção do seu trabalho? Bom, quando eu era um pouco mais nova, porque a minha família trabalha com isso há quase 30 anos, né? Que foi quando os meus avós estiveram pela primeira vez, tiveram a primeira experiência em um set de filmagem que foi com o filme de Hector Babenco, e a partir disso, em 2013, foi quando eu tive a minha primeira experiência em um set de filmagem, quando foi no ano da mudança, mas eu não posso dizer que a gente foi ouvido desde o primeiro momento, só que eu sou a pessoa que sou hoje em dia porque eu cresci dentro de uma bolha onde as pessoas valorizavam a gente por quem a gente é, mas ao mesmo tempo eu cresci entre dois mundos, um mundo que é a periferia de Manaus, mas esse outro mundo onde as pessoas gostam da gente, valorizam a nossa cultura, então... E é por isso que eu hoje em dia posso dizer que eu sei me defender e eu sei qual é o meu papel. E agora com a entrada do Bolsonaro, com a pandemia em si, as pessoas estão cada vez mais interessadas, como eu falei, eu acho que estão refletindo cada vez mais sobre o que está acontecendo. Então, eles estão sim querendo ouvir agora. Mas eu não vou dizer para você que antigamente era assim, porque quando... eu comecei a dizer eu quero ser atriz ou eu quero fazer... Não foi porque eu via isso como uma profissão, mas eu via isso como uma luta mesmo, de poder ter esse reconhecimento e essa inclusão da minoria dentro da arte. Porque eu queria, de um jeito, me sentir significante ou fazer parte de uma sociedade, porque eu acho que isso é muito importante. Só que eu posso dizer que é muito cansativo, sim, a gente poder ter que falar sobre isso. E às vezes eu tenho que ter muita paciência com as pessoas, porque do jeito que eu sou abordada e do jeito que eu tenho que falar com as pessoas, porque eu vejo que o meu trabalho não é só a minha profissão, né? Que eu, como indígena, represento um todo, e eu sempre acho que é muito importante a gente falar sobre essa diversidade também dentro dos próprios povos nativos, né? Que é uma das coisas que eu mais faço, e eu acredito que a gente está aqui agora tendo essa conversa exatamente porque eu estou envolvida, né? Com o teatro, com a arte, e hoje em dia a gente está um pouco sendo ouvido, mas eu não vou dizer que não é cansativo, porque eu comecei com 7 anos de idade e agora eu estou com 24 e eu acredito que eu vou ter muito mais tempo pela frente em divulgar as coisas que eu acredito e a minha luta para as pessoas. Então, recentemente eu fico um pouco confusa porque... eu vejo que tem outros parentes que se consideram, por exemplo, com a palavra que eu costumo falar, para que a gente não seja chamada, mas eu vejo muitos parentes
é que acho que por causa da nossa raiz da colonização do Brasil, acabaram colocando dentro dessa cabeça que eles são índios e essa é a referência. E já eu, ao contrário deles, sempre desde muito nova, desde que a gente se mudou para a cidade, fui criada para dizer que eu sou uma tariana, que eu sou do terceiro clã, que eu sou filha da espuma do sangue do trovão, e eu tenho muito orgulho disso. Então eu vejo que as outras pessoas acabaram que estão na cabeça deles de que eles são aquilo que foi colocado para eles, sabe? E então eu às vezes fico um pouco sozinha nessa luta, porque eu e a minha família a gente está nessa luta e eu vejo que vários outros parentes estão, e eu fico muito feliz quando os outros parentes que estavam com isso na cabeça também acabam falando, a gente é nativo, a gente tem essa diversidade dentro da cultura, então a gente não precisa ser chamado de índio, a gente é nativo e cada um tem a sua etnia. Então quando eu consigo isso com os parentes, eu fico muito feliz também. E eu vejo que eu estou conseguindo isso hoje em dia. Mas ainda tem uma luta muito grande pela frente que eu espero um dia conseguir isso. Well, I would be very grateful to hear about something about the mythology of the Tariano and the Tucano people. I would be very interested how humans came to be in this mythology, and also, did all kinds of humans appear in this mythology? Do white people have a place in it or not? Na mitologia dos tucanos, o mundo foi criado pela Yepá. Yepá é a mãe terra que criou todos os seres como uma mulher, né? Teve pela pariu, né? Entendeu? Mas ela concebeu ele sozinha também, sabe? Como se ela fosse não precisa de homem para conceber, no caso do Estado. Então, ela acaba se tornando uma pessoa que não tem sexo, nem homem nem mulher, uma pessoa que consegue ter os filhos só. Então, ela teve todos os povos nesse momento. Só que a história de nós tarianos é diferente. E então, eu já teria que começar a contar uma outra parte, e eu vou falar de um jeito muito resumido, porque a história é muito longa. E para a gente, ela foi contada a minha vida toda, quase, para que eu esteja resumindo, mas eu vou tentar falar sobre como foi também. Tá, peraí. Então, a dos tarianos... From the Tucanos, todos os homens vieram de Epá ou todos os seres? Não, todos os seres, de todas as raças, de todas as cores, todos vieram ali, no Lago do Leite, né? Onde os todos animais os povos também. surgiram. Sim, tudo veio ali. Sim, que pode-se dizer que é o início dos tempos para os tucanos, né? Então, no momento que a Yepá estava fazendo a criação dos outros povos, nós, tarianos do terceiro clã, assim, porque é uma história, né? A gente faz parte da terceira, pode-se dizer, trilogia ou da terceira história do povo tariano, nós do terceiro clã. Então, o meu pai contava para a gente que a história dos tarianos em si, que seria visto como se os tarianos do terceiro clã, dos Diroá, fosse uma etnia separada dos tarianos. Só que como os não indígenas chegaram e acabaram intervindo nessa nossa mitologia, eles acabaram incluindo nós, os Diroá, dentro da etnia tariano. Então, e conforme... então, no início, só existia 3 clãs, que é o primeiro, o segundo e o terceiro. A gente é do terceiro, então todos eles têm uma história separada. Então, no momento que a Yepá estava criando os outros povos, os tarianos estariam ali também com o Deus Trovão, ele vendo que está acontecendo algo ali, ele fica curioso e vai lá ver, e nesse momento ele percebe e vai seguindo
a Iepa, que ela é com uma anaconda muito grande, enorme, com todos os seus filhos dentro, e ela vai seguindo, e ele está ali também vendo o que está acontecendo, e ele vai encostado, só que por muito tempo eles falam que os tarianos, eles também foram criados pela Iepa, mas não, a gente cresceu dentro de um outro universo, de uma outra curiosidade do que estava acontecendo. O Enum, o Deus Trovão, estava ali. Ele vê, e no momento que ele vê o que acontece, vai seguindo a canoa, que inclusive tem um desenho muito bonito que eles desenham assim sobre a mitologia dos tarianos, que é muito linda, porque eles têm imagens e tudo, né? Então ele vai seguindo a canoa da cobra, que sim, e aí ela se instala ali no Alto Rio Negro, né? Que dali depois acaba porque quando o nosso Deus, o Trovão, eles chegam nesse ambiente, começa os seres que não têm corpo humano ainda começa a circular, e quando eles chegam lá, os tarianos, a primeira coisa que eles encontram lá são os homens onça, que eles são homens, pode-se dizer que são canibais, eles comem os outros seres. Então, o tariano, assim que ele já chega eliminando esse povo para poder se instalar nesse lugar. Então, só a história dos tucanos e tarianos e dos outros povos continua andando junto, né, por muito e muito tempo. Então, depois ele acaba que os outros povos querem eliminar o tariano, então ele acaba que ele é comido por outro povo, e acaba que desse povo, para os tarianos não acabar a existência deles, um outro clã acaba indo lá, salva um dedinho, e a partir desse dedinho a gente se multiplica de novo, e aí nasce os dois irmãos, que é o Kari, que é o Cuénaca, e aí a partir disso aparecem o nosso clã, e assim segue a história, que antes disso ainda é muita coisa, que eu estou meio que resumindo as partes que eu acho que são importantes, né, para compartilhar. Aí quando os outros povos querem brigar com a gente, ou quando eles querem ofender, eles sempre falam, vocês nasceram de um dedinho, que foi comido, o último que foi comido, e acabou essa brincadeira. Assim. The other ethnics want to make fun of them or to provoke, they say, you come from a little finger, and that's the way they provoke each other, like. Muito bom. Ok. The question, did all humanity come this way? Toda a humanidade nasce dessa forma? Porque tinha muito... O nosso Deus Trovão, como o trovão bateu na terra, no momento que ele bate na terra, na mitologia ainda dos tarianos, né? Ele bate e a espuma com esse sangue vem, né? Só que a minha mãe, ela tem uma outra teoria da cor das pessoas, que no Lago do Leite, ela fala, não é uma história oficial, mas é uma história que a gente vai ouvindo, que nesse Lago do Leite, ele é totalmente branco e tem muita tudo é branco e o lago é branco. Então, conforme as pessoas, ela falava pra gente, né, que conforme as pessoas, teve uns que só pouparam a mão, e por isso a mão é branca, no caso dos afro, né, e no caso das pessoas que são muito brancas, eles pularam nesse Lago do Leite, então a cor delas é toda branca, e teve alguns que só encostaram o pé, alguma coisa, então eles ficaram pardos, e assim foi essa é a teoria dela da cor das pessoas, que todos fomos criados nesse Lago do Leite. E aí ela vai contando pra gente muitas histórias que o avô contava para ela, que é como que os animais hoje em dia só latem também, que ela fala que o cachorro, antigamente ele falava, todos os animais falavam antigamente. Só que no caso do cachorro, o que ele fazia? Ele ouvia uma história aqui
do parente, ia na casa do outro parente e contava o que o outro tinha falado. Então rolava uma fofoca e muitas brigas por causa dos cachorros que fofocavam. E aí eles fizeram o benzimento e trocaram a cabeça dele. Tipo, a cabeça ficou na parte de trás, e é por isso que os cachorros, quando eles chegam por trás e estão conversando, entende? Então, são histórias paralelas que ela conta pra gente, assim, quando a gente pergunta, mas mãe, por que o cachorro tá chegando por trás? Estão tentando conversar. Então, são histórias que ela conta, assim, pra gente. E várias outras, né, sobre... Kai, I would like to talk a little bit of your last work. 2 years ago, you had a solo performance in Sao Paulo. The Portuguese name was Exterminio. The name in your language, maybe you can say it for us. Can you tell us a little bit about this performance, because it seemed really interesting to me? O Petianauê é a primeira, já o Petianauê é no tucano, né? Que é a língua que eu falo, a minha língua nativa. Está me matando a minha cultura. E então o Petianauê, ele foi criado a convite do pessoal de São Paulo, que é o Zafro, que tem um espaço dentro do Sesc Pompeia. Eu não sei se hoje em dia eles têm, mas eles na época tinham, e me convidaram porque o Sesc estava fazendo, eles estavam fazendo um tema de vidas negras e indígenas importam, que é que falava sobre a Marielle Franco, o assassinato que aconteceu com a Marielle Franco, e com o Galdino, em Brasília, um tempo atrás, que foi um indígena que foi queimado vivo pelos playboys de Brasília. Então, eles me convidaram para representar, num caso, ele, né? Então, essa foi a minha primeira performance solo, porque foi uma performance que eu criei com os meus próprios pensamentos, e eu acho que essa foi a primeira liberdade que eu tive fora de fazer algo fora o meu grupo, que é o Arte do Urubaiá, que é o grupo da família, e onde a gente também trabalha com performance, faz música, palestra, oficina. É um grupo que faz muita coisa e está desde 2003 representando um pouco, né? Então foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de fazer fora o grupo, e eu sempre acho muito importante a gente começar do início, de como a gente vivia em harmonia com a natureza, onde a gente caçava, onde não tinha tudo isso que tem agora. Então, eu sempre começo com essa fase de 500 anos antes e 500 anos depois. Esse processo que acontece de 1500 até 2020, ou se for para falar sobre a performance agora, né? Mas na época eu falei de 1500 até 2018, que é a época que eu criei a performance. Então, ela é uma performance que eu sempre posso renovar ela, e sempre vai ser com um novo aspecto, com novos pensamentos. Eu sempre digo que é muito importante a gente não só falar, a gente mostrar. Então, o que eu costumo fazer é isso. Eu mostro para as pessoas o que aconteceu desde o tempo da invasão até agora. Então, essa performance é isso, assim. Tatjana, I have a question for you. If you are ready, I would like to know something about in general, the conditions for performative artists to produce, for example, in Sao Paulo. How easy is it to do a production? Are there places to perform? Are there places to rehearse? Are there fundings, for example? I think there are no state theaters or something, or am I right? Should I translate that too for Kai, right? Kai, ela perguntou para mim sobre criar trabalhos artísticos em São Paulo. Se existem apoios e essas coisas, tá? Aí eu vou tentar responder resumidamente aqui. So, I think we have to start from the idea that everything has changed very fast
and in the past years. Aí eu estou falando que as coisas mudaram muito nos últimos anos. I left São Paulo in 2015. Eu deixei São Paulo em 2015. And at that time we were still with the Workers' Party, Partido dos Trabalhadores, in the federal, and if I'm not wrong, we still had also the same in the city. And at the time we had 20 years ago a huge movement that was called Arte contra a Barbárie, that could create a law that found theater in Brazil. Então eu conto que eu deixei o Brasil e São Paulo em 2015, ainda era o Partido dos Trabalhadores. Se não me engano, o Haddad também estava na prefeitura de São Paulo, e há 20 anos atrás teve um movimento muito grande que chamava Arte contra a Barbárie, que conseguiu criar uma lei de apoio à criação teatral. That was slowly, together with the process of the political crisis in Brazil, it started slowly to reduce a lot the foundings for creation. E junto com a crise política que foi acontecendo no Brasil, os apoios também foram reduzindo muito. And so I think we had a good time of liberty of creation that founded independent groups and groups that had a consistent work. Então eu digo que eu acho que a gente teve um tempo de uma criação consistente de trabalho, com grupos comprometidos com a criação e com a pesquisa, but it was slowly in all art fields being cut. Isso foi sendo cortado em todos os territórios da arte, né? I think we also had SESC that have a big role in the theater production. Nós temos o SESC que tem um papel muito grande na produção do teatro, but it also depends of the governmental situation, so it's very unstable. And now I think it's the worst since the Minister of Culture was finished, and now I think we have one of the worst scenarios in the past 30 years. E aí agora eu acho que desde que terminou o Ministério da Cultura nós temos os piores cenários dos últimos 30 anos para apoio de produção cultural. Terminei. I'm finished. Okay, thank you. And I think that now also related to the corona pandemic, but there seems to be some more fight against Bolsonaro at the moment. I read something about demonstrations last weekend, and also there are some movement in the parliament of parliament people who try to do something against him. Do you think it's a question for you both? Do you think there is hope? There is a way, maybe away from him? Se eu estivesse em São Paulo, eu estaria dentro do movimento, porque eu moro na periferia em São Paulo. Eu cresci dentro de uma periferia, então eu sempre digo que eu sou uma das pessoas que provavelmente, se Bolsonaro saber que eu existo, vai me odiar, porque eu sou indígena, sou artista, sou mulher e moro na periferia. Então eu digo que eu sou uma das pessoas que mais tem que lutar em busca da igualdade e do respeito que tem que... porque o que a gente quer agora é que eu acredito que para mim a minha maior preocupação agora é com a Amazônia, porque desde que ele entrou, a gente tem que realmente fazer alguma coisa, e eu, como uma pessoa que é jovem, tem mais que lutar pelos meus pais, que provavelmente se tivessem com mais idade,
será que está certo a gente ir para a rua porque a gente vai acabar aglomerando, o coronavírus vai se espalhar ainda mais, ou a gente vai arrisca também, porque agora dessa última vez falaram que ia ter um tipo de bolsonaristas infiltrados dentro dos antifascistas. Então, os meus amigos ficaram também um pouco dentro desse contexto de vamos, mesmo com esses infiltrados, ou a gente... And she would have gone too. E você teria ido também, né, Kai? Esse é o Sim, eu falei para ela que sim, teria ido. E vou, né, porque a luta ainda não terminou. Ele não saiu, tá no poder ainda. And she will go because the fight is not finished yet. He's still in power. And Kai, back to Amazonia, the situation there is also very threatening because of the corona pandemic for the indigenous communities. This is what we heard, and of course, in addition to all the other threats that have been before. And I would like to know: is there how is the first of all the solidarity between the communities, and how is the threat for the Tariano and the Tucano communities? Muita sabedoria. A gente está vivo até hoje exatamente porque a gente tem o conhecimento ancestral, o benzimento. Que eu sou uma das pessoas que acredita muito, muito mesmo, assim, porque eu fui criada dentro desse contexto do benzimento. Então, antes de qualquer coisa que a gente vai fazer, a minha irmã, que hoje em dia está seguindo os passos do meu pai, ela costuma fazer toda uma proteção. Então, a gente fez uma proteção. A minha família, que está em São Paulo agora, pegou o coronavírus. E os meus pais que já têm sobreviveu ao coronavírus porque fizemos o benzimento. Tá, então falando sobre o povo tucano e o tariano que está entre o Rio Negro, eles estão se protegendo, mas o que eu fiquei sabendo é que chegou lá também. E eles passam por uma situação muito, muito complicada, muito delicada, mas que estão conseguindo se proteger, mas as pessoas que estão mais sofrendo com o corona entre os tarianos e os tucanos, pessoas que moram na cidade, né, que tem um lugar chamado Parque das Tribos, que lá que tem muito pouco saneamento básico, e eu fiquei sabendo de um caso onde eles não quiseram receber os indígenas no hospital porque eles eram quem cuida da saúde indígena, principalmente dos que moram no interior, dos que estão na cidade, é a CESAI, só que a CESAI eu não sei como é que está a situação da CESAI, eu só sei que eles também não estão podendo receber o apoio da CESAI no momento. It's also painful to talk about it, right? É duro falar sobre isso também, né, Kai? Ela está perguntando. E aí, o que acontece? O pessoal do Rio Negro, eles estão começando a pela internet, a passar para as pessoas que têm esse conhecimento para poder se proteger. Que, inclusive, ele colocou um pajé que faz essa busca também da ancestralidade, ele colocou na internet alguns benzimentos que podem ser usados para proteção, ou que, através desses benzimentos, eles podem criar... talvez uma fórmula de combater esse vírus, ou pelo menos pegar o vírus, não morrer dele, entende? Então esse é um movimento que está acontecendo no Rio Negro, da onde eu vim. I would like to invite, unless Steph, you have another question, I would just say, each of you, is there anything else you would like to say at this point? So have you, since you started to be in the theater and living in this Occidental, but also Tariano world, Tucano world, how you see the relation between theater and your rituals and your expressions, collective expressions, if there's something that it's very close and you feel like it's the same
feeling or it's very diverse? Então, minha pergunta, Kai, desde que você começou a se envolver mais com teatro, sobretudo teatro, né? Eu acho que o cinema não é tanto, mas se couber no cinema para você, desde que você começou a se envolver com teatro e você vivendo nessa realidade ocidental e também tariana e tucana, como você vê algumas relações entre os rituais e os jogos e os trabalhos em grupos e performativos do seu povo com o teatro? Você vê alguma relação? Existe alguma coisa que você fala, olha, é igual, eu sinto que é a mesma força, ou você acha que são duas instâncias muito diferentes, que dialogam, mas que não são tão parecidas? Enfim. Eu costumo dizer que cada povo tem a sua arte. A arte sempre fez parte da minha vida, desde os meus ancestrais, porque desde os meus ancestrais eles fazem apresentações com dança, com contação de história, com tudo isso. Porque a referência que a gente tem do teatro, que é o teatro grego, que a gente sabe que os gregos faziam esse teatro para cultuar os seus deuses e para mostrar o seu louvor a eles, que é exatamente o que a gente fazia. Então, eu digo que toda cultura, que todo povo tem sua arte. Então, o que hoje em dia eu costumo fazer é trazer a minha arte, que sempre existiu, com a arte que eu sempre digo que os não indígenas dão nome para tudo. Teatro, isso é cinema, isso é performance, isso a gente vai se adequando a essas coisas. Então, eu não vou te dizer quando foi que eu descobri ou quando foi que... Porque sempre fez parte da minha vida. Então, o que a gente faz é associar as duas coisas juntas. Então, agora, por exemplo, na peça Braille Brenda que eu participei, é uma peça norte-americana, é uma história real que foi baseada lá, que eles resolveram fazer aqui. Então, no momento, não é um personagem indígena que eu faço, é um personagem de uma norte-americana, só que, de algum jeito, a gente trouxe um pouco da minha ancestralidade, que o meu personagem eu quis colocar, não fui eu que quis colocar, eu sempre gosto de que os próprios diretores ou as próprias pessoas que estão trabalhando comigo, eles percebam que existe essa necessidade de colocar algo de ancestral indígena numa personagem ou dentro do projeto, porque eu estou trabalhando como atriz, mas também eu nunca deixarei de ser indígena e sempre vou estar representando o povo indígena. Então, sim, acaba acontecendo muito essa associação do que, isso, então o que eu costumo trazer para dentro dos trabalhos que eu faço é aprender, porque eu sempre digo que eu sou filha de diretores e de todas essas pessoas que trabalham, porque é com eles que eu aprendi muita coisa, ou de associar a minha ancestralidade com esse contexto do teatro que eles também sabem. Então, é isso que eu costumo fazer. Eu nunca, como eu estava falando para você, eu nunca imponho para as pessoas. Eles acabam percebendo a necessidade de ter algo ancestral dentro dos meus personagens. Bem bonita, Kai. Yeah. We would love to see this. Elas querem muito ver um dia. Well, we would love to work together. Elas querem trabalhar com você também. Mas o Antígona é uma peça que vai circular na Europa, né? Se tudo der certo com a coronavírus acabar, então vamos poder ver o trabalho. She believes that Antígona it's coming on tour here in Europe. Yes, it's announced I think for next year, April, I think. Parece que vai ser no ano que vem, em abril, certo? Mais ou menos? Sim, agora a gente não sabe por causa do corona, né? Mas estamos torcendo para que tudo dê certo. We don't know now because of corona, but we are cheering. Yeah. Yeah. Yeah, also very hopeful, yes. And now, may I ask both of you for a last sentence or a last word that you want to give us to, for a good energy? Numa vibração positiva. Ok. Bom, eu sempre eu gostaria de falar que a gente é irmão de terra e que a gente só tem esse lugar
para morar, então as pessoas têm que começar a ver os povos indígenas como iguais, né? Porque a gente é igual, todo mundo tem nariz, tem boca, tem um corpo humano. Então eu digo que a gente somos irmãos de terra. E é por isso que a gente tem que lutar junto pela Amazônia, porque a luta não é só minha ou não é só dos povos indígenas, porque as pessoas costumam associar muito o indígena com a natureza, e isso sim é certo, mas só que não é só nós que dependemos da Amazônia ou da floresta para continuar vivendo. Todos nós, seres humanos do mundo, precisamos dela. Então, a luta é de todos nós, porque a gente é irmão de terra. Wow. So for me, what I would like to finish with something that I really like with Kai talk today. Então, eu quero terminar com uma coisa que eu gostei muito da sua fala hoje. It's a terminology, é uma terminologia that it's the non-indigenous, que são os não indígenas. Eu acho muito bom que a gente nos coloque o homem branco como não indígena, mudar essa perspectiva de ponto de vista. So I like this idea of taking the Occidental white people out of the center, so non-indigenous. And I would like to emphasize this terminology. I think it's a part of the decolonization mindset. Eu gostaria de enfatizar essa terminologia, acho que faz parte de um pensamento descolonizador da nossa cabeça. And if it's to say two words, and se a gente tiver que dizer duas palavras, I would say fight and love. Eu diria luta e amor, porque é um tempo difícil, it's a hard time. Kai, you want to say something? I felt you wanted to say. Kai, você quer falar alguma coisa? Eu senti que você ia falar alguma coisa. Sim, eu ia falar exatamente sobre isso, do fato de eu falar não indígena. Eu falo não indígena porque eu me refiro a todas as pessoas que não são, porque eu não gosto de usar a palavra branco, porque a palavra branco também eu vejo como um racismo dos não indígenas, sabe? Porque nem todo... quando eu vejo essa palavra muito como uma coisa que se refere como... A gente vê os brancos como pessoas do mal, como pessoas... Não, e pelo contrário, eu tenho muitas pessoas de pele clara que são meus amigos, que eu amo, faz parte da família. É por isso que eu falo não indígena, porque eu não gosto de usar a palavra branco, que tem a ver com essa coisa de cor, e isso acaba se transformando em racismo, sabe? E eu não gosto muito disso. Before I give the last word to Steph, I want to say thank you very much, and I take away, amongst so many things I learned, the Vencimento. I would really like to have it here. Mm-hmm. You know, I think we need this here. So thank you for the words, but also for this idea that I will learn more about. Mm-hmm. Okay. Obrigada a vocês também, né, por terem me dado a oportunidade de estar conversando e falando um pouco mais dos meus pensamentos. Então, foi um prazer conversar com vocês. Muito obrigada, Kai. It was very, very, very interesting, and I would love to hear the whole mythology. I would love to hear more, and it was really a really, really great talk. Thank you very much. Obrigada. É isso, obrigada. Tá bom, então. Let's meet when you are here. Yes. Ela quer encontrar quando você estiver aqui. Elas querem te encontrar. Ok. Tá bom. Beijos, boa tarde aqui. Beijo. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau.